Fala galera, bom dia! Como vai vocês? Tudo bem? Estamos aqui novamente no canal, colocando mais um vídeo aí, reiniciando aí as postagens dos vídeos das minhas operações, né? Andei um bom tempo afastado aí, mas aí agora a gente tivemos a oportunidade aí de melhorar um pouco a parte de hardware, né? A gente estava trabalhando aí no i3 com 4 MB de memória. Aí, graças a Deus e a colaboração aí de parceiros, a gente agora trabalha no i5, nona geração, com 16 MB de memória, 16 GB, né? Eu estava no i3 com 4 GB de memória RAM, agora a gente está aí no i5, nona geração, com 16 GB de memória RAM, placa de vídeo GTX aí, né? Então a gente está com um hardware muito bom. Então vamos ver se agora a gente consegue criar uma sequência aí de vídeos, né, mostrando as minhas operações. Como eu já falei no primeiro vídeo de alguns meses atrás aí, eu opero dólar futuro, né, contrato de mini dólar. Então a gente está aí também nessa caminhada, já passa de 5 anos, né, porém ainda estamos buscando aí a estamos buscando aí o propósito que é realmente poder ter uma renda extra. Eu ainda não posso contar com o dinheiro que eu faço no day trade, né? É apenas um complemento da renda aí. Isso, né? Quando vem o complemento da renda, quando na realidade não leva um pouquinho, mas isso com bastante gerenciamento e consciência para não deixar influenciar no orçamento da família aí, né, galera? Isso é muito importante. Então a gente tem que estar sempre com os pés no chão para tomar esse cuidado aí, entendeu? Bom, como vocês já sabem, né? Meu nome é José Aloísio, opero mini dólar e vamos ver se agora pelo menos uma vez na semana eu consigo subir um vídeo para vocês aí explicando minhas operações. Tá joia? Então agora que eu mudar vou mudar a tela aqui, vou mostrar minha plataforma para vocês e tá exibindo lá as operações que eu fiz e eu vou explicar por que que eu fiz, né? O que que tá marcado, só avisando, eu faço uma mesclagem, né, de análise gráfica com análise de fluxo. Vocês vão ver na tela lá, do lado esquerdo da tela, imagino que vai aparecer do lado esquerdo aí no vídeo para vocês. Tem um gráfico de 5 minutos. Embaixo do gráfico eu tenho um indicador de saldo de agressão daquele candle, né? Um saldo de agressão daquele candle. Aí do lado direito eu tenho o Timers in Trades, filtrado para ordens acima de 50 contratos, né? Ordem original, acima de 50 contratos. E está colorido lá agressão comprador, agressor vendedor. E embaixo eu tenho 4 janelas de ranking de corretoras, né? 4 janelas de ranking de corretoras. As duas do lado direito são os vendedores. A de baixo é o saldo do dia. A de cima é o saldo nos últimos 5 minutos. E do lado esquerdo a mesma coisa, só que aí os compradores. A de baixo é o saldo do dia de quem está comprado por quantidade de contrato. E a de cima é o saldo de comprados também, só que dos últimos 5 minutos, né? Aí a gente faz uma mesclagem aí e a gente consegue entender se o mercado está numa tendência de alta, quem é que está comprado, quem é que está vendido. Geralmente quem está vendido é quem está dando a liquidez para o mercado subir. Então toda agressão que vem na ponta contrária daqueles vendidos, se o mercado está numa tendência de alta, significa que eles estão dando liquidez para os comprados poderem aumentar suas posições e mais lá em cima realizar lucro. Então a análise que eu faço é
misturando essas duas escolas aí, tá? A gente vai para a tela, vai ficar um pouco mais fácil de compreender. Bom, galera, e como vocês podem ver, essa daqui é a tela onde eu faço as minhas operações, tá? Só voltando na parte de hardware, meu computador agora é um notebook com uma tela de 15 polegadas, né? Então eu não preciso nada mais que isso para ter um layout aqui de uma forma que me traga informações o suficiente para que eu consiga realizar as minhas operações, né? Então, como eu disse para vocês, do lado esquerdo aqui eu tenho meu gráfico, um time frame de 5 minutos. Embaixo eu tenho o saldo de agressão do candle, o saldo de agressão do candle, e é onde eu tenho, aí é colorido pelo aquele heatmap lá. Numa próxima oportunidade a gente pode mostrar aí que eu peguei em um site onde tem vários indicadores do TRID, pro TRID. Você entra lá, é um arquivo TXT, você baixa e vem aqui, ó, gráfico, indicadores script, aí você cria aqui um novo indicador, você cria um novo indicador, aí aqui você vai colar o que você copiou do TXT lá, vai dar um nome para o seu indicador e vai dar um OK e ele vai vir para essa listinha aqui, ó. Esse que eu estou usando é esse daqui, ó, HMA volume. Só para vocês verem mais ou menos como é, ó. Lá. Lá do site você copia o TXT, cola o TXT nessa área, dá um nome aqui, se eu quiser eu posso até trocar o nome, mas eu usei o nome que estava lá no arquivo mesmo, tá? Então esse é o único indicador que eu uso. No que ele me ajuda? Ele me ajuda só. Eu saber se o candle foi um candle positivo, como essa barra aqui, né? Das 9h25. Foi um candle que teve muito volume, o saldo comprador foi muito alto, teve um deslocamento de preço muito bom, né? Então, ele teve um deslocamento de preço aqui, ó, de 17 pontos, ou seja, foi uma região onde teve bastante atuação, né? Teve um volume de atuação muito grande. Então, essa região do gráfico aqui do 50,26 até o topo do dia, 50,43, é uma região interessante. Tanto é que abriu aqui a 4,92, né? Muito rápido veio visitar o 50,43, aonde eu entendo que foi feita muitas realizações aqui de quem comprou aqui embaixo, né? O pessoal veio comprando, comprando, e aqui como o volume, o saldo comprador foi muito grande, então eu imagino que aqui foi uma área de realização de lote, porque depois que ele voltou, perdeu a abertura desse candle aqui, toda tentativa de trabalhar nessa região aqui de cima foi revertida imediatamente. Imediatamente, né? Então hoje eu, como vocês podem ver aqui, eu fiz uma, duas, três, quatro operações hoje, né? Fiz uma operação aqui. E essa, que são essas linhas amarelas? Essas linhas amarelas eu marco os gaps entre fechar. Quando tem um gap, mesmo de meio ponto, que é a maioria aqui são gaps de meio ponto, que nem esse candle aqui, ó, das 9h20, ele fechou no 50,25. Vocês estão vendo aí? Fechamento, bem no meio aí da janela, ó, fechamento, 50,25. Agora o candle aqui imediatamente posterior abriu lá a primeira informação lá, abriu no 50, 25,5. Então esse fechou no 25, fechamento no meio do candle ali. Esse abriu no 25,5, ou seja, meio ponto de gap, uma diferença do fechamento do candle
das 9h20 para a abertura do candle das 9h25, eu tive um gap de meio ponto. Isso para mim eu considero, tá, pessoal? Aí já é uma coisa pessoal, é um operacional meu que eu já venho estudando há um tempo. Então, eu uso muito a região dos gaps com o volume aqui do Volumetric Price, que vocês podem ver aqui no fundo aqui, ó, essas linhas azuis que estão na horizontal. Então eu uso muito a região dos gaps, muito também com o volume que eu tenho no Volumetric Price. Então aquela ali para mim se torna uma região de interesse. Aí a partir do momento que o preço começa a trabalhar nessa região do gap e uma região interessante do Volumetric Price, eu começo a analisar o que? Eu começo a analisar aqui, ó, meu Times in Trades. Eu começo a ver qual é a frequência que está saindo negócios da ordem original, como eu disse para vocês, filtrado acima de 50 lotes, né? Eu vejo a frequência que está saindo, eu vejo como que está a agressão, quem está agredindo na ponta vendedora, quem está agredindo na ponta compradora, como que eles estão no ranking diário, que aqui embaixo é o ranking diário, que nem a gente tem a BTG comprada em 26 mil contratos, né? Com o médio dela no 50,16. E a gente tem o Santander vendido com 18.800 contratos, com o médio dele no 50,11. Então o preço está trabalhando na região do médio do BTG, né? O preço lateralizou aqui, hoje o preço está lateralizado. Ele fez uma mínima, fez uma máxima bem no começo do dia e agora ele está trabalhando só na, na região central aqui entre a mínima e a máxima. Vocês olhando no Volumetric Price aqui, ó, pode ver que essas linhas azuis, o Volumetric Price, tá bastante, a região mais trabalhada é essa região aqui, ó, né, a região central. Então, se você for querer fazer uma operação, você vai fazer uma operação aonde? Você vai entrar nas margens aqui, ó. Vai tentar fazer uma venda aqui em cima, vai tentar fazer uma compra aqui embaixo. Lógico que tudo dentro das suas premissas, dentro dos seus princípios, né? E também dentro do seu gerenciamento. Então, por hoje eu já encerrei. Eu fiz as 4 operações. Essa operação aqui, a primeira operação de rompimento, né? Ela até pagou. Eu entrei, essa daqui foi a primeira operação. Eu entrei, ela pagou, ela andou 7 pontos ao meu favor. E ela voltou muito rápido contra, aí eu já saí com meio ponto para pagar os custos de emolumentos e corretagem. E nessa daí, como no candle anterior, o candle de baixo aqui, o primeiro candle do dia, o candle das 9 horas. O candle das 9 horas deixou pavio para baixo e pavio para cima. O candle das 9h05 deixou um pavio superior. O candle das 9h10 também foi e deixou pavio. Eu falei, bom, então hoje é o seguinte, o mercado ele está deslocando muito rápido, pelo menos no início do dia. Se pegar a média de tamanho dos candles aqui, ó, é a última informação lá embaixo, pessoal, amplitude. O primeiro teve 18 pontos, o segundo teve 28 pontos e meio, o terceiro teve 14 pontos, 16 pontos, 23 pontos, 21 pontos, ou seja, tudo na média aí de 15 pontos. Então, como o preço estava andando numa velocidade muito rápida, então você tem que ser bem ágil também, você tem que ter atitude, né? Você tem que ter atitude, você não pode ficar pensando muito, porque senão você vai tomar um loss num valor aí considerável. Pelo menos para mim hoje ainda é considerável, né? Então eu percebi que o preço estava deslocando e estava andando rápido. Então eu falei, bom, quando o mercado pagar, eu vou pegar o que é meu e já era, eu vou zerar a operação. Aí foi o que aconteceu na próxima. Eu vi que o mercado estava vindo muito forte, com uma pressão compradora muito forte, os caras estavam tomando muito, né? Começou aqui, ó, no candle das 9h20. Tanto é que se a gente olhar no volume de agressão aqui embaixo, ó, foi o maior volume de agressão do dia e também foi um candle que teve um corpo muito bom, né? 23 pontos de amplitude o candle. Dos 23 pontos, a gente teve 19 pontos de corpo. O que é o corpo? Entre a abertura e o fechamento do candle.
Então ele veio num deslocamento e com umas agressões de compra muito forte de players, né, de players bons que estavam querendo realmente deslocar o preço para cima. Então aí quando ele fechou esse candle aqui, fechou o candle, quando abriu o candle das 9h25, eu já reparei que abriu com gap. Essa linha aqui eu coloquei depois que eu fiz a operação. Então eu já reparei que ele abriu com gap. Aí ele deixou essa mínima aqui, eu falei, bom, se ele ganhar a máxima do candle anterior, eu vou fazer uma compra e vou tentar segurar até a mínima que ele deixou aqui no candle mesmo da operação. E foi uma operação aqui muito rápida, rápido ele já andou, deslocou, me deu 6 pontos, como nessa daqui. Na primeira operação, ele andou 7 pontos e voltou, eu saí com meio ponto positivo. Nessa segunda aqui, quando eu entrei, era um rompimento de máxima no dia. Era um rompimento de máxima no dia. Ah, mas você comprou o rompimento? Eu comprei, pessoal, porque eu vi a forma com que esse deslocamento foi feito pelo Times in Trades aqui, ó. Tá? Como eu falo para vocês, eu vejo o gráfico, é só para eu me localizar no preço. É só para eu me localizar no preço. Eu preciso do gráfico para eu me localizar no preço, na região aonde eu estou querendo atuar. Porque aí, a partir do momento que eu vejo que o preço está trabalhando naquela região, aí eu venho para o Times in Trades. Primeiro eu olho no ranking de corretoras para ver como que as corretoras tá, né? Como que tá aqui no dia, quem é o maior agressor, quem são os maiores agressores de compra, quem são os maiores agressores de venda e quem nos últimos 5 minutos está vendendo e quem nos últimos 5 minutos está comprando. Aí eu venho aqui, vejo com qual é a frequência que está saindo negócios aqui de ordem original acima de 50 e vejo quem é os compradores e quem são os vendedores. Aí, a partir do momento que eu crio o meu contexto, eu vejo se vale a pena ou não abrir a operação. Se vale a pena, eu abro a operação. Foi o que aconteceu. Comprei o rompimento de máxima do dia, me deu 7 pontos, eu nem esperei. 7 não, perdão. Me deu 6 pontos. Quando eu comprei aqui, eu já deixei a saída aqui em cima e fiquei com o dedo no zerar aqui, porque como eu disse que estava voltando rápido, se voltasse para o meu preço, começasse a descer um pouquinho, eu já ia rapar fora. Porque eu não vou ficar pagando para ver no mercado onde a média de deslocamento do candle de 5 minutos está dando 15 pontos. Então aqui foi uma operação que deu certo, né? Baseado em todo esse contexto que eu falei para vocês. E esse candle aqui no dia foi o candle onde teve o maior volume, né? O maior volume do saldo comprador. Ou seja, aqui o pessoal comprou muito, comprou muito, comprou muito, comprou muito. Aí depois o que aconteceu? Aí o mercado fez um topo e começou a voltar. Como o volume aqui era muito grande, aonde estava o stop desse pessoal que quando fechou esse candle, o pessoal que começou a comprar aqui em cima, o pessoal que compra atrasado, né? O pessoal comprou atrasado. Fala, nossa, duas barras boas, realmente, duas barras boas, né? Só que aí o pessoal que espera o fechamento do candle. Aí o pessoal comprou atrasado e jamais, talvez, eu há alguns meses, né? Alguns meses atrás eu falava, não, com esse volume aqui, não vai perder a abertura desse candle. Eu ia comprar fechamento, ia colocar o stop abaixo da mínima aqui, ou seja, já ia ser 19 pontos, né? Eu vi que isso daí até hoje não me levou a lugar nenhum. Então agora eu estou respeitando cada meio ponto que o dólar me dá, eu respeito. E cada meio ponto que ele me tira, eu respeito mais ainda, porque aí além dele me tirar aquele meio ponto, eu vou ter que pagar as corretagens da operação, né? Então aqui foi a compra, aqui embaixo eu tomei um stop, né? Eu achei que ele ia perder, achei que ele ia continuar caindo aqui, né? Tendo em vista as duas tentativas de retomada no candle aqui das 9h40, tentou retomar, não conseguiu. No candle aqui das 10 horas, tentou retomar, não conseguiu. Eu vendi aqui porque como
o candle das 10 horas abriu, o mercado abriu aqui, 49,92. O candle das 10 horas fechou a 50,14. Ou seja, deixou um corpo aqui de 22 pontos, mais um pavio bem maior para cima. Vamos ver quanto deixou de pavio aqui. Como eu disse a vocês, eu misturo a análise técnica com fluxo. Então, ó, um corpo de 22 pontos e deixou um pavio para cima de 30 pontos, ou seja, mais pavio do que corpo. Então, e como foi aqui o candle das 10 horas, eu falei, o que eu entendi aqui? Eu falei, bom, eu vou vender, que se ele perder a mínima desse candle aqui, ele vai tentar pelo menos buscar a mínima do dia. O que aconteceu, né? Não foi o que eu imaginei. Então, já zerei rapidinho, zerei aqui com 3,5 e vida que segue, né? Já tinha feito 6 pontos, zerei com 3,5. Falei, meu, vamos deixar o mercado trabalhar, vamos ver o que está acontecendo. Aí o mercado, aí aqui essas linhas amarelas são os gaps, diferença de gap, é sempre da onde começa a linha. Aqui é o gap desse candle para esse, essa daqui é o gap desse candle para esse. Aqui eu sempre coloco a linha, ela sempre inicia no candle anterior ao que abriu com o gap, né? Só para vocês mais ou menos entenderem a minha tela aqui. Então, se aqui tem uma linha nesse, é porque ó, fechou, tem um gap de meio ponto. Então, aqui eu levei o stop. Aí eu fiz essa compra aqui, ó. Antes de fechar esse candle aqui das 11 horas, né? Ele deixou aqui bem na onde eu entrei, foi o rompimento da máxima do candle, desse candle aqui. Ele deixou uma máxima antes de fechar. Eu falei, meu, se ele ganhar essa máxima, eu vou comprar. Por quê? Vamos dar uma olhada no candle aqui, ó. Nesse candle aqui, ó, das 10h40, que reverteu vários fechamentos de alta, né? Olha o volume dele lá embaixo. Teve um volume expressivo também, né? Em relação aos anteriores. Então, eu falei, meu, todo mundo que tentou vender nessa segunda oportunidade aqui de tentativa de baixa, apesar dele ter deixado um topo mais alto aqui que o topo anterior, um topo relevante mais alto, né? Fez um fundo mais alto. Então, na hora que ganhou a máxima do candle das 10h35, falei, meu, vai ter muito stop aqui em cima. Porque todo mundo que vendeu aqui, ó, na barra das 10h40, todo mundo que vendeu na barra das 10h40, onde é o stop técnico dessa barra aqui? Na máxima da barra das 10h35. Então, o stop técnico fica aqui em cima, na máxima da barra das 10h35. Aí, como ele subiu também com agressão aqui no Times in Trades e os agressores, o pessoal que estava na ponta da compra, era tudo instituição grande, o pessoal que tem dinheiro para fazer o preço deslocar. Falei, meu, ele vai vir para cá, ele vai pegar o stop de todo esse povo aqui e depois o que, que vai acontecer eu não sei. Ele pode continuar subindo. Eu imaginei que ele ia vir buscar a máxima, né? Eu imaginei que ele ia vir buscar a máxima. Mas é o que eu falei, eu sabia que o mercado estava rápido. Do jeito que ele estava indo, ele estava voltando. Então, eu já fiz a minha entrada aqui no rompimento da máxima do candle, baseado nas agressões que vinha vindo e quais eram os players que estavam vindo agredindo a compra. Então, eu entrei aqui e já coloquei minha saída também com 6 pontos aqui. Entrei e coloquei minha saída com 6 pontos. Ele veio, pegou a minha saída, subiu um pouquinho mais e depois olha o que ele fez. E se eu fosse ganancioso aqui e falava, não, ele vai buscar a máxima. E não tivesse pego aqui, ó, o que ele tinha me dado já, o que ele tinha me pagado. E da onde eu tirei essa lição aqui? Daqui, ó, da primeira operação. Vocês lembram a primeira operação? O que que aconteceu comigo? Entrei na operação, ele veio, pagou e voltou muito rápido. Aí na segunda já entrei, na hora que ele pagou eu saí, depois ele continuou subindo. Ah, mas ele continuou subindo, você perdeu dinheiro. Eu não perdi nada. Eu não perdi, eu deixei de fazer dinheiro. Mas mesmo assim, eu deixei de fazer mais dinheiro, porque eu fiz dinheiro aqui. E na realidade eu não deixei nada na mesa, porque eu entrei, quando ele saiu sem voltar. Então eu não deixei dinheiro na mesa. A mesma coisa aqui, ó.
Aqui na primeira operação eu deixei dinheiro na mesa aqui na primeira operação. Porque eu comprei, ele foi, pagou, eu não realizei, ele voltou e me tirou com meio ponto. Ou seja, eu deixei de ganhar aqui 7, 3, 4, seja lá quanto for. Mas aqui eu deixei o dinheiro na mesa. Aí eu falei, quer saber? Eu vou entrar, na hora que ele pagar, eu saio. E foi o que aconteceu, é a mesma coisa. Aí aqui na segunda operação ele pagou, eu saí. Na terceira, eu já tinha pego uma gordurinha aqui. Eu falei, meu, não vou zerar minha gordura aqui, não vou zerar. E ainda bem que eu estopei, porque, né, ó, olha onde ele veio. Eu vendi aqui, ó, vendi perto da mínima, né? Vendi perto da mínima. Olha aqui. E depois ele voltou, depois de quanto tempo, ó, eu ia ter 25 pontos aqui, para depois, mesmo assim, depois de 25 pontos e alguns minutos, você ali amargando uma posição, não, hoje é para baixo, hoje é para baixo, hoje é para baixo. Não, hoje o dólar vai cair. Não, ele tem que voltar, ele tem que voltar, ele tem que me dar uma oportunidade para eu sair. Não, ele vai voltar. Então não tem essa, tem que ter atitude. Tem que ter atitude e saber o que que você quer da sua operação, tá? Então as operações de hoje foram essas, as 4 operações. Essa daqui, a compra, eu falei para vocês que foi para pegar o stop de todo mundo que vendeu nesse candle aqui, que deixou um volume financeiro bem grande na ponta da venda. Então eu vi na hora que ele perdeu o stop técnico dessas vendas aqui, estava tudo sobre essa máxima aqui do candle das 9h35. Então aqui eu fiz essa compra para pegar esses stops aqui. E na hora que o mercado me pagou, eu saí da operação. Pagou, saí da operação. E ainda bem que eu saí, porque depois, ó, voltou tudo de novo. Entendeu? Galera, então esse daí hoje foi meu dia. Ah, deixa eu só mostrar aqui para vocês aqui meu relatório de performance aqui. Então, pessoal, esse é o meu relatório de performance, né? As operações de hoje, vocês podem ver aqui, ó, as 4 operações, né? E o que eu falei para vocês é isso daqui, ó, atitude. O que que é atitude? Você saber o que que você quer da sua operação. Então, minhas operações aqui, ó, 54 segundos, 31 segundos, 19 segundos, né? A que demorou mais foi a última aqui, ó. A última não, a primeira operação, ó, 1 minuto. Que aí, ó, o que eu mostro para vocês aqui, ó, o MAP é o quanto a operação andou para o lado positivo e o MAN é o quanto a operação andou para o lado negativo. P de positivo, N de negativo. Então, essa operação aqui, ó, ela me pagou 5 pontos, ó. Ela me pagou 5 pontos, né? E eu saí com meio ponto. Ela me pagou 5 pontos, andou contra a minha posição. Aqui tá mostrando que foi 7, mas eu não lembro disso daqui, não. Não lembro de ter. Eu acho que eu não, eu não aceitaria 7 pontos. Mas enfim, é o que tá aqui, tá? Mas ela me pagou. Ela me pagou, voltou, aí eu saí. Aí nas outras, ó, 19 segundos a segunda operação, a terceira operação 31 segundos e a última operação 6 segundos, tá? Aqui é o tanto que a operação ficou negativa e quanto andou para frente. Então é isso aí, pessoal. Resultado de hoje bruto, R$ 125 reais. Aí a gente desconta aqui o loss de 35 mais o total de custos, né? Prejuízo bruto e o total de custos. Igual eu falo, prejuízo, os loss, você vai ter que colocar, somar isso daqui no loss também, ó. Né? Então, o total aqui, ó, foi R$ 8,08 mais 35. Quanto dá aqui? Vamos ver, dá R$ 43,08, né? R$ 43,08. Subtrai do lucro bruto aqui, ó. Vai nos restar no dia R$ 81,92. Pro capital que eu tenho para fazer day trade, isso daqui, ó, é mais de mais de 5% no dia, né? Isso daqui é mais de 5% no dia. Pro capital que eu tenho para fazer o day trade. Isso daqui tá dando mais de 5% no dia. Pô, mas R$ 81 reais, você vai no mercado, você não compra nem uma sacola cheia de coisa, né? R$ 81 reais eu acho que dá para comprar hoje. R$ 81 reais eu sei que eu encho o tanque da minha moto. Com R$ 81 reais eu encho o tanque da minha moto.
né? Que não é uma moto grande. R$ 81 também, eu acho que você compra, não dá para comprar 2 quilos de carne. Enfim, nossa, não é nada R$ 81, não vai deixar você mais rico. Mas eu tenho que ter na minha cabeça quanto que eu rentabilizei o capital que eu tenho para fazer o day trade. Hoje, a gente está com uma Selic por volta de 13%. O que é a Selic? É uma taxa de referência de remuneração de capital de renda fixa, ou seja, quem tem o dinheiro aplicado em renda fixa, com referência na Selic, vai ter uma rentabilidade hoje de 13,13% ao ano. Ou seja, então se o cara pegar o capital que eu tenho, se eu pegar o capital que eu tenho para fazer day trade e colocar num tesouro pré-fixado a Selic para 2024, que isso daí é tudo lá para frente, né? Então eu ponho R$ 1.000 lá, em 2024 eu vou ter R$ 1.130. Por quê? Porque ele me pagou R$ 1.130 não, perdão. 2024 vai dar um ano e alguma coisa, ele vai me pagar 13% ao ano, a cada 12 meses ele me paga 13%. Então eu vou ter um pouco mais de R$ 1.130, só que eu vou levar aí uns 18 meses, né? Um ano e meio, 2 anos, enfim. Aí aqui eu consegui 5%, ou seja, quase metade do que a Selic leva para pagar em um ano. Eu consegui aqui, ó, em um período, que horas são agora? Aqui o relógio aqui, ó, 11h56. Então, com esse valor aqui, eu não vou ficar rico, realmente. Mas se eu conseguir pegar a consistência de todo dia vir aqui e morder um pouquinho, né? Se todo dia eu consigo morder 6 pontos, 12 pontos, 12 pontos e meio, aí eu fiquei com um saldo aqui de 8 pontos. Se todo dia eu conseguir morder 8 pontos, se eu pegar a consistência de conseguir morder 8 pontinhos nesse mercado de dólar aqui todo dia, a partir do momento que eu tiver essa consistência, a confiança nas minhas entradas, tiver uma base de amostragem considerável de 3 meses, 6 meses de operação, aonde eu consigo manter essa consistência de 8 pontos na média por dia, né? Na média por dia, uma base de amostragem boa, aí com no mínimo umas 500 operações, né? Eu posso começar a fazer o quê? Eu posso começar a aumentar a minha quantidade de contrato. Então, 8 pontos no dia com um contrato, eu fiz R$ 80, porque é R$ 10 por ponto no contrato de mini dólar. Mas a partir do momento que eu começo, eu não preciso aumentar a quantidade de pontos, eu preciso ter uma consistência nessa. Veja bem, eu preciso ter uma consistência nessa quantidade de pontos diárias, né? Que isso no final do mês vai dar X pontos. E eu sei que no final do mês, nos últimos 6 meses, que é o meu período de amostragem, eu sei que nos últimos 6 meses eu chego no final do mês com uma média de 15, 20 pontos no dólar. Porque eu não vou ganhar todo dia, né, pessoal? Entendeu? Então, eu sei que eu tenho essa média. Eu fecho os últimos 6 meses, eu consegui fechar positivo 15, 20 pontos. Então, se eu fechar 15 pontos positivo no mês com um contrato, eu vou fechar positivo R$ 150. Mas se eu já tenho a consistência daquilo, eu posso operar com 10 contratos, com 20 contratos, com 25 contratos, que aí eu já vou estar no nível do dólar cheio. E assim você vai subindo os seus degraus aí, aonde você vai começar a rentabilizar o seu capital. Então, é esse o pensamento que você tem que ter de longo prazo, né? E um gerenciamento de risco aonde você não queima toda a gordura que você ganhou durante o seu período de operações em um único dia, em uma única semana, né? Que isso já aconteceu comigo já, e não foi uma vez, não foi 2 vezes. Leva o mês inteiro de boa ou leva a semana inteira de boa. Deixa eu voltar minha câmera aqui. Então você leva
o mês inteiro de boa, a semana inteira de boa, fazendo tudo direitinho, e em um dia você põe toda semana ou todo mês a perder. Aí você volta lá para trás no zero. Isso traz um desânimo que vocês, eu acho que muita gente sabe do que eu estou falando, já deve ter passado por isso. Eu não passei por isso uma, não passei por isso duas. Você olhar na sua caixa de e-mail e tá lá o e-mail da corretora que você foi zerado, sua posição foi zerada compulsoriamente por falta de margem. Meu, isso daí deixa qualquer um assim muito chateado. Pelo menos eu fico muito chateado. Então agora eu tô indo nessa cadência, tenho na minha mente a Selic, a minha referência sempre é a Selic. Se a Selic está pagando 13 ao ano, eu divido isso por 12, né? Vai dar 1, alguma coisa ao mês. Em um dia aqui, ó, o capital que eu tenho, eu já rentabilizei ele 5%, ou seja, o que a Selic ia levar 5 meses para me pagar, eu fiz isso aqui, ó, em 2 horas de operações, em 4 operações, né? Então, hoje não é muito, mas hoje eu não estou atrás do financeiro. Hoje eu não estou atrás do financeiro. O financeiro, para mim, é o que menos importa, né? Eu estou buscando a minha consistência e eu quero ter uma base de amostragem razoável, da onde dali eu possa tirar quantos pontos a média de pontos que eu consigo fechar positivo no mês, né? E quando eu tiver essa base de amostragem, chegar nessa referência, nessa média, aí a partir dali eu já vou ter mais segurança para ir aumentando os contratos, aumentando minha mão e vou buscar a mesma coisa. Eu sei que eu não vou precisar mudar o meu operacional, porque eu sei que eu vou estar dentro da minha média. Ali o que eu faço é isso mesmo. É 4 pontos no dia, 5 pontos no dia, 3 pontos no dia. O que eu não posso é o dia que eu perder, eu querer perder 20 pontos, né? Que aí não vai ter jeito. Eu vou ficar correndo atrás do rabo e desse jeito eu vou acabar achando o rabo, né, pessoal? Entendeu? Então tem que fazer, montar o gerenciamento de risco direitinho e saber que você consegue, tá bom? Bom, o vídeo aí já tá ficando muito longo. Eu vou encerrando por aqui, né? Um ótimo trades a todos vocês aí e juízo, né? Que Deus abençoe aí a vida de vocês, que Deus abençoe esse propósito aí de dar certo no mercado financeiro. E tem algumas pessoas que conseguiram, então eu creio que tanto eu como você também vai conseguir, né? Só a gente focar, mudar o foco, tira o foco do dinheiro e foca que primeiro você precisa ter uma base de amostragem, né? Considerável, que é, para mim, eu quero buscar 500 operações e eu não sei quanto tempo vai levar para ter essas 500 operações. Aí eu vou ter uma referência de quantos pontos eu consigo, a média de pontos que eu venho fechando os meses positivos. Aí a partir daí eu já vou ter segurança o suficiente para ir aumentando os contratos, tá bom? Um abraço para vocês, Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.